Essa semana, o Departamento de História Natural do Museu da Flórida divulgou esse relatório que mostra que houve um crescimento da ordem de 40% de ataques de tubarão no mundo, de 2020 para 2021. Só que eles fazem uma ressalva de que esse número é em razão da pandemia também. Houve uma queda acentuada devido às restrições que foram impostas. Por exemplo, o acesso às praias que foi limitado, e isso provocou uma queda acentuada nesses últimos anos. Então, houve um salto de 52 para 73 ataques, e de qualquer forma eles consideram esse um número ainda baixo, falam que é uma tendência a longo prazo de continuar essa queda, de estabilizar, já que tem uma média nos últimos 5 anos da ordem de 72 ataques no mundo, e sendo que a maioria deles foi registrada nos Estados Unidos, foram 47, mais da metade, seguido pela Austrália, onde foram 12, e o Brasil aparece em terceiro lugar, junto com a Nova Zelândia e com a África do Sul, com 3 casos reportados. O número ele é inchado pelo estado da Flórida. Na Flórida, você tem normalmente 10 vezes mais ataques do que em Recife, no estado de Pernambuco. Então, esse é o grande problema. Na Flórida, você tem, além do cabeça chata, que é o mais implicado em ataques também em Recife e Pernambuco, você tem o galha preta, que provoca até mais acidentes do que o cabeça chata na Flórida. Então, esse é o grande problema dos Estados Unidos. Claro que na costa oeste você tem também problemas com o tubarão branco, que ataca alguns surfistas, especialmente surfistas, algum mergulhador naquela água mais fria. Pernambuco é o estado realmente onde há mais casos, disparado, lidera com 61 casos. Em segundo lugar vem São Paulo, pelo esse levantamento lá do Museu da Flórida, foram 11 confirmados, e então realmente é uma disparidade enorme em relação a outros estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram só 7 desde 1931. Então, Pernambuco tem uma particularidade que acaba tendo mais ataques, justamente pelas praias, algumas locais serem com água turva e atraírem tubarões ali para aquela parte da arrebentação, onde ficam banhistas, surfistas. Pernambuco é um caso único no mundo, onde houve uma conjunção de fatores provocados pelo próprio homem. Na década de 90, início da década de 90, construiu-se o Porto de Suape. Você tinha naquela região uma população de cabeça chata, que nunca provocou nenhum grande problema, e que foi impactado por 2 razões. Primeiro, eles aterraram o mangue daquela região, e o mangue é um fornecedor de vida marinha e fornecedor de peixe, que é o alimento principal do cabeça chata. E também fecharam 2 bocas de rio. O que aconteceu? Essa população se deslocou para Grande Recife. E aí você teve um aumento considerável da interação do homem com o tubarão, numa área particularmente especial, que é uma área turva, uma água turva, onde o tubarão, cabeça chata, está pescando um peixe numa área de uma zona de arrebentação. Existe um canal submarino que passa em frente à Boa Viagem, e na borda desse canal, onde tem a melhor formação de onda. E aí vai estar o surfista. Então, você tem um tubarão tentando pegar um peixe nessa área, e você tem um surfista numa água turva, onde o tubarão precisa ser rápido, ele não pensa 2 vezes. Quando ele percebe alguma coisa, ele dá uma mordida que a gente chama de investigatória, uma provadinha. Nesse momento, ele percebe por textura, sabor, que não é o peixe que ele imaginava, e solta. Então, claro, você tem um problema, uma mordida de tubarão na perna, no pé, na mão, que é um problema sério. Mas se a pessoa for resgatada ou se ela sair imediatamente da água, para-se o sangramento e não tem nenhum problema.
Então, esse foi o grande problema em Recife. Além disso, existe esse tipo de ataque, que é o ataque de maior possibilidade, que acontece mais em Recife. Existe um outro, que é a fêmea. Quando ela está em trabalho de parto e ela não sabe exatamente onde ela vai parir o filhote, ela vem para uma região mais perto, mais rasa, e descansa, para descansar. Numa água turva, a pessoa entra, o banhista especialmente, ele entra na água, por exemplo, para tirar a areia do calção, como já aconteceram 2 acidentes desse tipo, chega muito próximo dessa fêmea, que é um animal, o cabeça chata é normalmente mais agressivo e mais territorialista, e uma fêmea em trabalho de parto, ela se torna mais agressiva ainda, e ela dá uma mordida de chega para lá. Em Pernambuco, que houve é o estado em que nós tivemos mais ataques, os 3 foram reportados por lá, e justamente esse ataque fatal foi na Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. As chances, estatisticamente falando, de você ser atacado por um tubarão no litoral brasileiro, fora aquela faixa de Pernambuco, de Recife, é desprezível. Você tem ali, nos últimos 200 anos, locais que tiveram 1, 2, 3. Rio de Janeiro teve 7 ataques em 200 anos. Estatisticamente falando, isso é desprezível. Tá? Então, agora, claro, está havendo um aumento considerável, um crescimento da população e um crescimento das atividades esportivas dentro do mar. Isso, novamente, faz com que haja interações maiores com os tubarões e alguns acidentes podem acontecer. Eu recomendo qualquer pessoa que vá a um local que não conhece, que converse com as pessoas locais sobre saber onde você está entrando. Minha recomendação é essa: primeiro, se informe.